Conta uma coisa, você foi diretamente para a casa do Pedro Lamy, o Pedro Lamy estava na casa dele, ou como é que é essa história do Pedro Lamy em Portugal? Não entendi, eu não estava na casa do Pedro Lamy. Não? Não, eu estava na casa do Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga, que é um grande amigo do Ayrton e um grande amigo meu. Eu fui até lá porque o meu voo até Faro era 8 da noite, eu cheguei em Lisboa 1 da tarde. Então, para não ficar esse tempo todo, eu fui até lá fazer uma visita. E quando eu entrei em casa, tocou o telefone, era o Ayrton, eu já achei muito estranho, que era muito difícil ele me ligar um dia antes da corrida do motorhome, que ele me ligou, da Williams. Eu atendi o telefone, ele estava muito preocupado, muito ansioso, chorando, porque tinha falecido o Roland Ratzenberger e porque o Rubinho Barrichello tinha tido uma batida horrorosa. Isso todos nós sabemos. E aí ele falou, Adriane, olha, realmente essa corrida aqui não está me cheirando bem. Mas o Pedro Lamy não estava na casa do Ayrton Senna em Portugal? Ele não tinha uma casa em Portugal? O Pedro Lamy mora em Portugal, mas não tem. O Ayrton não tinha uma casa, não tem uma? Tinha, no Algarve. E o Pedro Lamy não estava na casa do Ayrton Senna? Nesse dia? Não, o Pedro Lamy, ele apareceu, eu só fui ver o Pedro Lamy no dia do funeral. Eu nunca nem ouvi dizer que ele estava perto. Mas eles eram amigos? Muito. Muito amigos. O Pedro Lamy foi o Ayrton que ajudou a entrar na Fórmula 1. Isso eu tenho certeza, isso você sabe. Isso você sabe. Ele é teu amigo até hoje. É. Pois bem, claro que a gente tem um sem fim de assuntos, uma sem fim de dúvidas e perguntas e tal. Mas isso tudo não me interessa, né? Quer dizer, essa altura interessa, não interessa. Porque eu acredito que a verdade virá à tona, mesmo que a gente não queira. Quer dizer, a verdade subjetiva, né? E também por que a verdade? Você insiste, verdade subjetiva, não sabe que eu vou ser verdadeira, eu estou sendo muito verdadeira. Não, mas eu não estou falando de você, não. Não, mas no começo você disse alguma coisa assim, que, sabendo que essa verdade, não sei o quê, não é, eu estou sendo muito verdadeira com você. Muito bem, eu li na ficha que você e o Reinaldo Beirão, quando estavam... Nirlando Beirão. O Nirlando Beirão, quando estavam escrevendo o livro, que um olhava para o teto, outro olhava não sei para onde, que vocês não se encaravam quando tinha que falar da morte. Depois que a revista Caras publicou até o Alasca do Caixão na revista, quer dizer, essa altura é estranho isso, né? Olha, pode ser estranho, mas para mim entrar realmente no assunto, como eu estava fazendo no livro, que eu estava entrando na história, que foi um efeito terapia, o Nirlando fez um efeito psicólogo na realidade, que foi muito difícil. Foi a pior parte, claro. Mas depois de tanto tempo que você viajou, depois que você foi esfriar a cabeça em Portugal, tudo assim mesmo... Eu não fui esfriar a cabeça, eu fui esfriar a cabeça em Campinas, e em Portugal eu já fui escrever o livro, direto. Eu decidi em Campinas escrever o livro. Você foi influenciada por alguém para fazer esse livro? Não, então, eu estava te contando antes que os fãs todos pediam para eu colocar alguma coisa. Os fãs? Na realidade, os fãs me ajudaram muito a pensar alguma coisa. Os fãs seus ou os fãs do Ayrton? Do Ayrton, que passavam a me escrever, a me ligar, e todos eles me ajudaram demais, e todos eles diziam a mesma coisa, de todo lugar do mundo. E aí eu consultei minha mãe, consultei os meus amigos, consultei o Braga, consultei a Luísa, a esposa dele, e decidi então que eu devia escrever, que essa história não pertencia só a mim. Tinha muita gente que tinha que saber que a gente não perdeu um tricampeão, a gente perdeu um homem de grande caráter. Eu posso dizer isso. Muito bem, isso você está falando dele. E o que você sentiu? Ali parece a verdade, não pode mentir, aquela olha para dentro da verdade e abre o jogo para mim. O que você sentiu quando no dia do velório você esteve fora como se você fosse uma marginal, como se você fosse uma rambeira se aproveitando de uma situação, naquele lugar, fora de todo o contorno, você foi proibida pela família de chegar perto do teto. O que você sentiu? Olha para ele da verdade e abre o jogo para mim. Estou abrindo até o olho. Na realidade, eu não fui proibida pela família. Isso tudo que aconteceu, a imprensa ajudou um pouco a colaborar. Você sabe muito bem que a imprensa não é brincadeira. Eu não sei nada. É assim, não é brincadeira. Dizem disso, colocando alguns, claro, eu não estou generalizando. Eu não fui mandado embora, não foi nada disso. Me coloquei naquela posição realmente. Aconteceu uma coisa que todo mundo viu, é inevitável a tua pergunta, mas não foi bem assim, eles exageraram muito. E eu não estava ali para concorrer. A mãe dele foi em algum momento lá falar com você? Foi. Ficou de mão dadas com você? Por que ela não ficou de mão dadas. Primeiro, porque eu acho que nessa hora a gente não está ali, Clodovil, para posar, para foto. Se uma menina namora o meu filho, mora com o meu filho, vive com o meu filho, está concernada com a do meu filho, eu não vou ficar junto, mesmo que você fosse qualquer coisa. Eu não consegui entender e ninguém que está aqui entendeu a situação. Por mais que você queira esclarecer. Claro. Eu também não. Então eu só vou te explicar uma coisa. Eu estou falando de mim, eu não estava ali para as pessoas observarem, não estava ali para concorrer a concurso de viuvez,
eu não estava ali, eu estava ali. É, porque a Xuxa foi tratada como se ela fora viúva do Ayrton Senna. Sabe, eu estava ali com a dor de uma perda de um cara que eu amava muito, sabe? E não estava ali com a dor de um ídolo, eu estava ali com a dor do meu namorado, eu não estava nem um pouco preocupada. E para ser muito sincera, eu só fui notar a grandeza da coisa uma semana depois, que foi o dia que eu comecei a ler jornal e ver televisão e ver os absurdos todos que aconteceram e que falaram, que abusaram, sabe? Me magoaram. E eu realmente não entendi nada da história. Você conhece a família ou você só conheceu a Ayrton? Não, eu convivia com a família muito bem. Então me diga uma coisa, quem sabe você conhece esclarecer, se você conhece muito bem. Conhecia muito bem. Quando o Ayrton estava vivo, meu relacionamento com a família era perfeito. Depois que tudo aconteceu... Ele impunha você dentro de casa? Não. Você era imposta? Não sentia isso em nenhum momento. Bom, você continua frequentando a casa dele? Não. Eles te telefonam? Agora a gente não fala, eu cheguei faz 4 dias no Brasil. Não, agora, mas eles te tratam como? Porque, por exemplo, por que a irmã dele jogou o terço que a Hebe Camargo pôs em cima do caixão fora? Olha, isso ou você também não viu? Não, para te falar a verdade, esse episódio eu fiquei sabendo como você, porque eu também não estava perto e não vi. Sim, você estava lá, você não viu nada? Era mesmo de presente? Eu estou falando, eu estava só com o corpo ali, porque minha cabeça estava em outro lugar, tudo estava acontecendo na minha frente, as pessoas falavam, eu não escutava, eu estava completamente catatônica, se pode dizer. Realmente eu não vi, eu ouvi dizer. Agora, o que você vai contar nesse livro que tem um nome tão estranho, né? Você gosta? Não sei. Você vai ler e eu acho que você vai gostar. Você sabe o que é uma borboleta? Eu me disse. O que ela simboliza? Para mim, ela simboliza a paz. Para mim, é o que eu gosto. Eu gosto de borboleta. E vou te explicar uma coisa. Esse nome, as pessoas só vão entender no último capítulo, que foi o que aconteceu comigo, é realidade. E foi a última coisa que eu pensei na vida em dar um nome para esse livro, seria O Caminho das Borboletas. Mas, de repente, eu estava numa fazenda, na Fazenda Guariroba, em Campinas. Linda, fazendo espetáculo. Eu conheço bem. Me ajudou muito a... Era da família Cruz, né? Ainda é. Ainda é? Ele foi da família Almeida Braga. E ali... Não, era a família Almeida, casa Almeida e Almeida, é outra família. Outra família, agora é da Almeida Braga. E tem um caminho nessa fazenda muito simples, assim, de terra batida. É do lado do rio ou da entrada principal? Do lado do rio, onde tem... do Rio Itatiba. Do riozinho. E eu comecei a andar todo dia, e todo dia que eu passava nesse lugar, eu nunca tinha visto coisa igual no mundo. As borboletas batiam de encontro, às vezes. As borboletas tremendas, todas de tamanho. Eu ficava desesperada com o que eu estava vendo. Era coisa da tanto que elas batiam em você mesmo. E ali foi um lugar que me marcou muito, um lugar onde eu andava, eu rezava, eu pedia para me ajudar, para eu ter força, para eu deixar ali o rancor. Eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir rancor, eu não queria sentir nada que não fosse bom. Hoje, eu só tenho sentimentos bons, eu agradeço a Deus. E lá, nesse lugar, me ajudou muito, por isso eu coloquei O Caminho das Borboletas. Porque ali, depois eu vim saber que o nome é A Trilha das Borboletas. O nome daquele caminho? É. E eu coloquei O Caminho das Borboletas, e para mim tem um significado muito grande. Bom, claro que não era nada disso que eu queria falar. Agora, não queria falar nada disso. Mas acho que subjetivamente as coisas vão passando pelo ar por aí. Agora, é evidente que a verdade é muito relativa, e mesmo porque também algumas coisas também não devem ser ditas publicamente, que não interessam, que não tem nada a ver realmente. Agora, o que você conta nesse livro finalmente? Você conta um ano de namoro com a Ayrton Senna? Por que essa cara? Não, porque eu quero saber, de repente uma nova Madame Delis, um romance, uma coisa. Olha, esse livro eu conto exatamente do ponto que eu conheci o Ayrton até o ponto que a gente se separou. Entrando na minha vida também. Você separou também. não? Que a vida separou você, que a morte separou você. Que a morte separou. E eu entro também na minha vida, para as pessoas me conhecerem um pouco, desde que eu era pequena, conto da minha vida, um pouco, conto do relacionamento, conto da mudança do Ayrton, de quando ele me conheceu, que ele realmente mudou. E isso eu sou muito orgulhosa. Ele era uma pessoa agradável? Muito. Muito. Com homens e mulheres, com crianças, com todo mundo, como é que ele era? Eu sei que você tem uma coisa que não muito simpática com ele. Não, eu ouvi um programa seu, não foi nem por ele que eu fiquei sabendo. Eu estava assistindo seu programa uma vez e eu escutei você dizendo dele. Dele? Você ou falando. Do comportamento da Zedé? Dele eu não conheço, quem conhece ele. Do que nem aconteceu. você conhece, talvez quem conheça ele. Nem a mãe que conhece, quem conhecia, quem nem ele mesmo. Olha, tudo bem, mas eu posso te dizer que eu tive um grande conhecimento. Não, como é que ele era? Tá bom, como é que você olhando de fora, como é que ele era com crianças, com adultos? Olha, ele era uma pessoa muito tímida. A timidez dele tomava conta
Quase de tudo. Isso Era era, às moralista? vezes, invocado, isso às vezes era invocado como antipatia. Na realidade, não era. Ele era muito tímido. E quando eu comecei a namorar com ele, eu sentia isso, eu me sentia mal, porque eu sou tímida, mas não tanto quanto ele. A gente é do mesmo signo, e eu achava assim engraçado, eu falava, puxa vida, como é que é tão tímida, uma pessoa tão popular, tão, né, pública, de repente pode ser tão tímida. E eu sei que eu ajudei muito ele, que ele voltou, eu fiz a vida dele um pouco mais jovem, mais divertida, mais leve, e ele me mostrou uma coisa que eu também não tinha, maturidade, pensar um pouco no futuro, e ter cuidado com as pessoas. E eu agradeço, a gente teve uma mudança um no outro grande, a gente fez uma troca. E isso eu me orgulho muito. Então, mas aí são coisas que a gente não consegue entender. Se você fez tantas coisas boas para ele, e você... É o meu ponto de vista. Por que a família tratou você como se fosse uma coisa nociva? Eu não entendo isso. E ninguém vai entender nunca. Olha, eu penso assim, Clodovil, também no meu ponto de vista. Eu perdi o Ayrton 1 ano e meio. A família perdeu 34 anos de Ayrton. Eles perderam o prisma. A coisa mais importante para eles era o Ayrton. Era o que... Sabe, mais importante em que sentido? O ponto X da família, o equilíbrio todo, era ele. O pai não tem equilíbrio, a mãe não tem equilíbrio? Não tem, eu estou falando do equilíbrio... Equilíbrio econômico? Não só econômico, porque o pai do Ayrton também já tinha dinheiro antes do Ayrton. Isso não é uma... Por favor, né? Então é uma bobagem, você está me dizendo. Existe uma loja que revende material. Minha mãe é meu equilíbrio. Não é meu equilíbrio financeiro, ela é meu equilíbrio emocional. Mas é o que eu estou dizendo, exatamente isso. Mas que ponto de equilíbrio que ele poderia ser? O pai dele tinha uma loja de vender material de construção, coisa parecida? Mas eles não eram pobres. Que bobagem é essa? Claro, a quantidade é imensa, mas eles não passavam fome, eles não tinham nenhum problema, eles tinham dinheiro, o pai deles tinha. Eles não passavam fome e tinham dignidade. O pobre de hoje em dia talvez passe menos fome e tem outra dignidade, porque os tempos mudaram. É uma dignidade que não cabe a mim, entendeu? Com certeza. Eu acho que eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas nós não estamos julgando. Sabe o que acontece? É que vem um livro aí. Então eu quero saber o que você conta neste livro, além de uma série de capítulos, o que você conta de você mesma? Eu tenho revelações, mas eu não olha, se as pessoas esperam do meu livro mentira, fofoca, intriga, não vai ver. Mas não daria certo porque não deu certo com a lei de Dai. As pessoas não querem mais saber disso. Sabe? Não vai ver. Realmente eles vão ver a verdade. O que é verdade está escrito. Doa a quem doer. A verdade está ali. Mas então, doa quem doer quem, por exemplo? Não, quem não vai gostar do livro. Eu que eu te falei, eu não sou obrigada a agradar gregos e troianos. A família dele? Tem muita gente que de repente não vai gostar. Mas quem? A família dele, em primeiro lugar? Não sei, de repente a família gosta muito. Pode ser que eles gostem. Você fez um livro para agradar a família? Não, eu fiz um livro para agradar as pessoas que amaram verdadeiramente o Ayrton. E a mim. Me diz uma coisa. Seu pai era um gráfico. Gráfico. Você acha que o fato de o desaparecimento de um atleta, de um esporte tão perigoso como o automobilismo, é uma coisa tão assim, de uma importância tão grande quanto você está fazendo, como se você tivesse perdido um Buda, uma coisa, é isso? Olha, não, eu não perdi um atleta, eu perdi um namorado, ele para mim era o amor da minha vida. Mas você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou querendo esclarecer o que tem no livro. É evidente que você não pode contar. Para que contar também o que você viveu com ele, que não interessa? Não interessa, eu acho que interessa. Algumas coisas você não vai contar. Ah, é? Eu conto. Eu conto a minha vida com a Ayrton, realmente. Você conta a sua primeira relação sexual com ele, você conta? Eu conto. Ah, é? E você conta a última também? Eu conto detalhes. E acho que eu conto de uma forma muito legal para as pessoas saberem que, além de tudo, ele era ser humano, que ele não era máquina. Ai, eu não consigo. Se eu não perguntar, eu fico doente. Ele era bom, coisas só. Ai, meu Deus, eu não posso acreditar.